pessoal, o pau tá quebrando nas redes sociais. O Janones fez uma live que teve milhões de visualizações. O negócio explodiu, pegou fogo. Ele foi na frente do Templo de Salomão e falou daquela coisa satanista do Bolsonaro, de maçonaria e tal. Pessoal, vazou um vídeo aí do presidente Bolsonaro com a maçonaria, parece que com alguns rituais satânicos, envolvido com uma seita e etc. Como eu sou evangélico, muitos irmãos da igreja estão pedindo para que eu me manifeste. Vocês sabem que eu nunca fui de misturar religião com política. Apesar de ser um cristão evangélico, muito pouquíssimas vezes na minha vida, nunca escondi minha fé em Deus, mas pouquíssimas vezes falei de religião aqui pelas redes sociais. Todo mundo sabe que o Lula é católico, né? Isso não atrapalhou que eu o apoiasse. Ele já foi abençoado pelo Papa, é católico a vida toda. A gente sabe que o partido dele começou dentro da Igreja Católica, e quando eu fui fechar o meu apoio a ele, ele deixou isso claro. Falou: Janones, eu sei que você é evangélico, respeito, eu sou católico. Eu falei: Lula, não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu não misturo religião com política. Pois bem, mensagem essa minha aqui, gente, direcionada para os meus irmãos evangélicos, para os irmãos de fé. Só contar uma historinha rápida para vocês. Em 2012, eu tinha uma noiva e nessa época eu recebi um convite para ingressar na maçonaria. Eu não era cristão ainda, não tinha entregado minha vida ao Senhor e ia aceitar, né? Aquele negócio lá de ritual, com que eles têm lá e tal. No dia de eu aceitar o convite, a minha então sogra me chamou em uma conversa com toda a família da minha então noiva e me mostrou um vídeo do tio Chico. Quem é da época vai lembrar, os irmãos evangélicos lembram, né? Onde ele explica o que é que acontece lá, o pessoal que vende a alma, negócio do pacto lá com o bode e etc. Pois bem, e aí, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, no último minuto eu saí ali, não aceitei o convite, preferi ficar com a noiva e não aceitei o convite. Depois me entreguei a Jesus, me converti, etc. O que eu quero alertar os irmãos? A gente não sabe o que o Bolsonaro negociou lá na maçonaria para eles apoiarem ele. Então, não sei, eu não estou dizendo que ele fez isso, mas eu não posso garantir, por exemplo, que ele não negociou em nome dos próprios eleitores, se no pacto que ele fez não envolveu o nome dos eleitores. Então, assim, a minha opinião sobre isso tudo, assim, eu não entro em assuntos religiosos, tal. Isso é baixaria no último grau, mas é extremamente necessário. Esse tipo de coisa é que ganha eleição, tá? Ficar falando aqui, conversinha, não ganha nada não. Esse tipo de coisa aí ganha eleição. Então, assim, e como o bolsonarismo faz isso, de onde que esses vagabundos bolsonaristas falam que o Lula vai fechar a igreja, que o Lula é católico? Que história é? Então, como eles não têm nem pudor de contar uma mentira dessa, eles são vagabundos, criminosos, marginais, então aí esse tipo de coisa que o Janones faz aí tá 100% aprovado. Até a Folha de São Paulo teve que parar aqui e fazer uma reportagem sobre isso. Bolsonaristas entram em parafuso com o vídeo do presidente na maçonaria. Bem, mas como eu disse, isso não é o assunto da página, tá? Então deixa isso aí rolar e vamos acompanhando. Eu queria mostrar aqui o Felipe Neto falando o seguinte: coisas que você precisa saber. Presidente não pode liberar drogas e Lula não discursa sobre isso. Lula é cristão. Presidente não tem qualquer participação sobre proibição do aborto. Isso aqui é fundamental. Quem aprova aborto no Brasil é Câmara dos Deputados e Senado. São eles que fazem a lei. O presidente não tem nada a ver com isso. O PT ficou 14 anos no poder aí, não teve liberação do aborto, porque o presidente não tem nada a ver com essa história. Bem, e aí o quarto é que o Brasil não vai virar Venezuela, tanto que em 13 anos de PT nada nesse sentido foi feito. Aliás, né, sobre todos os itens dessa lista, você pode aplicar sempre a mesma lógica. Ou seja, o Lula foi presidente 13 anos, liberou... a droga foi liberada no Brasil? Não. O Lula foi presidente por 13 anos, o Brasil virou Venezuela? Não. Aliás, o Brasil chegou muito mais perto de virar Venezuela, pessoa revirando lixo de caminhão para pegar comida e tal, no governo Bolsonaro. Aliás, não é só na questão econômica, né, que o Brasil se aproximou. O Brasil está mais para Venezuela com o Bolsonaro, inclusive na questão de ataque à imprensa, cerceamento da liberdade de imprensa, tá? O Bolsonaro já foi condenado. O Bolsonaro está falando em não renovar a concessão da maior empresa do país porque faz algumas críticas a ele. O Bolsonaro, ele já fez vários ataques aos patrocinadores da Folha de São Paulo, tentando cercear a fonte de financiamento da Folha de São Paulo. O Bolsonaro é totalmente ligado ao Chaves nessa questão do cerceamento à mídia.
E o Lauro Jardim soltou essa matéria ontem no Globo, né? Para controlar o poder judiciário e aí controlar a sociedade toda. O Bolsonaro já está na gaveta lá, aquela PEC da Bia Kicis, para subir para 15 o número de ministros do STF. Então ele vai nomear esses novos ministros e aí ele vai ter a maioria do tribunal. E isso foi exatamente o que o Chaves fez na Venezuela para controlar a Suprema Corte. Então é isso, pessoal. Eu fecho esse vídeo agora. A gente volta mais tarde. Aliás, a gente volta amanhã com mais um vídeo para a página. Eu deixo aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se você gosta do nosso trabalho e quiser contribuir com alguma coisa, está aí. E é isso. A gente volta amanhã com mais vídeos para a página.